Olá, nesse vídeo vamos falar então sobre políticas de negociação. Como configurar, quais são as possibilidades que o sistema nos dá nesse assunto, né? Bom, pessoal, para a gente entrar nesse menu e fazer a configuração dele, a gente tem que vir aqui no botão Mais Opções. Dentro dele, nós vamos vir aqui no Vendas e aqui nós vamos ter o Políticas de Negociação. Aqui a gente consulta e cria novas políticas, faz edição das que existem, né? Entrando nele aqui, ele vai listar, caso haja alguma política já existente, as que existem. E aqui do lado direito, nós temos a opção de criar uma nova política. Antes da gente detalhar essa tela aqui, vamos criar uma para a gente entender o que é uma política, o que a gente cria dentro dela, qual que é o seu objetivo, né? Política, pessoal, ela determina as regras na hora de fechar um pedido de venda. Então, no momento da negociação. Então, quando a gente monta o orçamento com todos os itens que nós estamos pretendendo vender, o sistema totaliza e a gente pode criar uma negociação, onde essa negociação a gente vai ter que selecionar qual política a gente vai estar usando. Dentro de uma política, pessoal, quando a gente cria uma política, apertando no mais aqui, a gente dá um nome para ela. Como sugestão aqui, tem a padrão, tem a política especial, você pode dar um nome que você determinar, tá? Qual que você prefere, ou o nome que apareça ali para o vendedor para facilitar a rotina dele. A gente dá um nome. A primeira informação que ele nos dá aqui é essa opção aqui que nós podemos ativar ou não, que é o diluir descontos e juros nos itens. Qual que é a dinâmica, pessoal? A gente vai poder configurar aqui várias condições de pagamento, parcelado, financiamento, à vista e N possibilidades aqui. Dentre cada possibilidade, a gente vai poder colocar juros. Eu quero que adicione juros se eu parcelar em X vezes, né? E assim por diante. Essa opção aqui indica que dentro dessa política, se houver juros ou desconto na negociação, ele vai diluir esse valor do desconto ou dos juros no preço dos itens. Então não vai aparecer lá, por exemplo, o total de produtos e o desconto. Vamos mostrar um exemplo aqui, né? Eu tenho aqui um exemplo de um orçamento, onde ao imprimir esse orçamento, olha só como é que ele vai mostrar aqui pra gente. Ele dá aqui pra gente que eu vendi uma cadeira no valor de R$100. Porém, se a gente somar as parcelas aqui, eu vou visualizar que ficou R$110 as parcelas. Por que isso? Porque eu tive 10% de juros, porque eu paguei em 3 vezes. 30, 60 e 91. Então, o sistema ele jogou 10% em cima, ficou 110 somando as parcelas. Mas ele me mostra aqui o total em produto, né? Que eu tenho total do orçamento bruto ali se fosse pagar à vista. Isso, pessoal, ele vai fazer dessa maneira se a gente configurar aqui, não habilitar esse campo. Ele vai mostrar para a gente o valor total e depois o valor de desconto. Caso a gente habilite isso aqui, pessoal, aí o sistema vai tratar de uma maneira diferente. Como é que ele vai mostrar para a gente? Ele vai diluir esses juros. Como? Ele visualizou que teve 10% de juros na negociação por causa da política, porque a política estava com essa opção ativa. Aí ele vai fazer da seguinte maneira, ele vai mostrar aqui pra gente que a cadeira custou 110. Então ele diluiu o valor dos juros já no preço unitário do produto. Então quem visualiza esse orçamento não enxerga que a cadeira custava 100 e por ter selecionado 3 pagamentos ficou 110. Ele já passa que o produto ficou mais caro. E isso funcionaria também caso a gente viesse aqui na negociação e colocasse aqui, por exemplo, um desconto de 5%. Essa condição vai por juros, né? Era R$100, menos 5, ficou 95, só que os 95 parcelado com juros ficou 104,50. Né? A gente vai poder colocar aqui a forma de pagamento e vou confirmar. Quando eu imprimo esse orçamento agora, a gente vai ver que não é mais R$110 o valor unitário, né? Mas sim R$104,50. Então ele já fez essa diluição. Se tivesse mais itens aqui, ele ia jogar em cada um deles, né? Para quando chegar no final, a somatória deles, dar o valor total da negociação. Então essa é a primeira particularidade aqui, na hora que a gente vai configurar. E aqui embaixo nós colocamos as condições, pessoal. É importante ter em mente que cada situação tem que ter uma linha aqui. Então, por exemplo, eu quero criar uma opção que eu tenho de entrada mais uma até entrada mais 12 vezes, por exemplo. Ou 0 de entrada em uma parcela, ou 0 de entrada até 12 vezes. Eu preciso criar cada linha aqui vai ser uma condição específica. Então, por exemplo, eu vou criar aqui o entrada mais uma vez. Esse nome aqui é totalmente livre, tá? O sistema não olha para ele para entender o que você quer fazer. É o nome que vai aparecer para o vendedor.
Aonde o sistema entende o que eu quero aqui? É pela macro. A macro, pessoal, todas elas já existem, são sugestões que nós temos aqui. Caso tenha alguma situação que você queira, que não existe aqui, entre em contato com a nossa equipe, que ela vai estar te auxiliando como conseguir. Como é que funciona, pessoal? Se eu quero fazer aqui, por exemplo, o à vista, eu vou escrever aqui à vista e vou escolher a macro à vista. Automaticamente, o sistema já entende que é um único pagamento no ato. Como isso? Porque eu selecionei a macro. Se a gente apertar aqui na engrenagemzinha, aí você vai ver que ele carregou aqui um único pagamento. Aqui nessa engrenagem, pessoal, a gente vai informar qual forma de pagamento a gente vai aceitar como à vista. Eu aceito boleto, eu aceito cartão de crédito também, eu ponho toda a lista de itens que eu quero que adicione aqui como uma possibilidade para o meu vendedor usar na negociação. Não aceito boleto como à vista. A vista é só dinheiro ou Pix, por exemplo. Então eu coloco só o que eu vou aceitar como à vista. Tá? Mas você pode reparar que o sistema já configurou um único pagamento. Se eu mudar essa macro aqui para entrada mais parcelas, automaticamente aqui entrada mais 3, ele já vai ver que são 4 pagamentos. A entrada é mais 3 parcelas. E aqui a gente pode diferenciar, né? A entrada eu aceito em dinheiro e transferência, as demais parcelas eu aceito no cartão, por exemplo, e boleto. Eu não preciso preencher um por um. Quando eu preencho uma que eu quero repetir para as demais, basta eu apertar nessa seta aqui, ele preenche as demais. Tá? Então essa é a dinâmica. Aqui nas sugestões de macro nós temos aqui as sugestões, porém eu não fico limitado a essa opção aqui. Por exemplo, entrada mais 3 parcelas. Ela serve para entrada mais uma. Basta eu mudar esse número. O sistema já tem a inteligência de identificar. Por exemplo, entrada mais uma, ele já entende que é 2 pagamentos. A entrada mais a segunda parcela, né? A primeira parcela aqui. Se eu colocar aqui entrada mais 12, ele já entende que é uma entrada mais 12 pagamentos, que totalizam 3 junto com a entrada. 13, né? Junto com a entrada. Então ele já tem essa inteligência. Como é que funciona aqui as macros? Nós temos à vista, a entrada mais parcelas. Essa entrada, pessoal, o nome entrada, o sistema entende que fica o valor livre. O vendedor vai poder editar o valor que ele quiser dessa entrada. As parcelas também. Se eu optar por uma macro como essa daqui, pessoal, 10% mais 12, ele sabe que a entrada ela é fixa. Ele não consegue mudar valor. Então o vendedor vai ser obrigado a dar 10% de entrada na negociação. Ele não vai conseguir manipular. Se eu quero liberar para ele manipular o valor de entrada, tem que ser o entrada. Aqui eu consigo mudar, tá? Quero 15%, quero 25%, é totalmente editável aqui, como o número de parcelas também. Nós temos a macro aqui de 1 mais 2 parcelas, a diferença é que as parcelas aqui são a cada 15 dias e esse valor eu posso alterar, quero a cada 20, a cada 10 dias, e o sistema entende que a parcela não é mensal. Tem aqui entrada mais 30 e 60, esse método aqui, eu estou forçando a data de vencimento das parcelas, eu não deixo editável para o vendedor. Então se eu escolher essa daqui, o valor da parcela é editável. Porém, o dia de vencimento é 30 dias corridos a partir da venda e 60 dias corridos a partir da venda. Então eu vou limitar, eu vou forçar. E tem as combinações, né, de forçar o valor de entrada mais as datas de vencimento das parcelas, né? Então eu consigo ter essas possibilidades de macro aqui. A gente seleciona. Aqui na engrenagem, como a gente já viu, a gente informa as formas de pagamento que a gente vai estar aceitando nessa política, né, nessa condição, melhor dizendo. Ponto de desconto. Aqui embaixo a gente vai colocar os descontos permitidos. Então dentro da política que a gente pode chamar aqui de padrão, eu vou poder colocar aqui qual o desconto permitido. Como é que funciona o desconto permitido? A gente coloca pelo papel. Então eu vou informar aqui, por exemplo, o meu papel vendedor, eu quero que o vendedor tenha uma autonomia de dar até 10% de desconto sem a necessidade de aprovação do gerente. Esse desconto aqui, ele pertence à política, que eu estou dando o nome aqui em cima. O ponto de desconto da linha da condição, pessoal, qual que é o objetivo dela? É da gente manipular essa autonomia. Então, por exemplo, no à vista, normalmente é o desconto máximo, né? Porque é o pagamento à vista. Então eu vou falar que ele tem até 10%. Se eu criar aqui embaixo, no maisinho, eu criar uma outra condição de pagamento dentro dessa política, por exemplo, a entrada mais 2 vezes, eu vou escolher a macro, entrada mais 3, vou trocar aqui o 3 pelo 2, o sistema vai entender o que eu quero, vou ajustar aqui como é que eu vou aceitar a entrada e qual que vai ser, por exemplo, vai ser no boleto as parcelas. Quando eu chego aqui, vamos supor que eu não quero que o vendedor tenha autonomia de 10% de desconto se ele escolher essa forma aqui, de entrada mais 2 vezes. Eu quero que nessa condição aqui ele só tenha 5% de autonomia. Como é que eu faço isso? Eu ajusto aqui. Cada um ponto que eu tiro aqui é 1% que ele perde de autonomia.
Então, se eu colocar 5, significa que o vendedor, se ele escolher entrada mais 2 vezes dentro dessa política, ele vai poder dar até 5%, porque é 10 menos 5. Então, até 5% de desconto, sem a necessidade de aprovação. Se ele superar isso, ele vai ter que ter a aprovação do gerente ou do supervisor dele ali. O desconto, se eu não quero que ele perca nada, eu deixo zerado, ele fica com a autonomia máxima de 10. Se eu quero que ele não tenha desconto nenhum, eu ponho 10, ele vai perder tudo. Então, se ele escolher essa daqui, ele não pode dar nada de desconto sem a aprovação do gerente. Desconto financeiro, pessoal, isso aqui é para a gente fazer o tratamento, o apontamento de quanto deflaciona, né? Se eu passar, vamos supor que eu crie aqui uma condição de 2 vezes no cartão, e eu sei que no cartão eu vou deflacionar ali, eu não vou receber líquido. Eu posso colocar aqui no desconto financeiro. Esse desconto é em fator, então se eu quero deflacionar 1%, eu tenho que preencher 0,01. Assim o sistema entende que o valor a financiar, tá? A entrada ele já entende que não deflaciona, mas as parcelas, o que tiver nas parcelas de valor, ele vai deflacionar em 1%. O ato de preencher esse desconto financeiro, pessoal, ele é simplesmente informativo, tá? Ele não vai tratar, só essa configuração aqui não trata o valor a receber no financeiro. E sim lá na análise da negociação, né? Então, quando a gente abre um orçamento aqui, que a gente vem aqui em negociação, nós vamos ter aqui análise. Nessa análise aqui, eu vou ter condições de ver se eu vou ter um desconto, se eu vou ter um custo, uma deflação desse valor. Então, essa informação, caso haja, vai ser só nessa análise. Porém, eu vou conseguir depois, com um recurso que eu vou falar daqui a pouco, tratar esse valor recebido. Então, aqui no desconto financeiro, é o quanto que a gente perde, deflaciona, caso o vendedor opte por usar essa condição de pagamento ali. O fator, pessoal, ele já serve como juros. Eu quero dar um repasse. Então, um desconto é só o quanto que eu perco, mas eu não estou passando juros para o meu cliente, né? Se eu quero perder 5%, 0,05%. Se eu quero perder 10%, se eu perco 10%, 0,1%. É assim que o sistema vai tratar esse ponto de desconto. Se eu não tenho nada, é zero. O fator, aí ele já trata que eu quero dar um repasse de juros. Então, se ele escolher em 2 vezes, o cliente vai pagar 5% em cima do valor a parcelar. Então, ele retira a entrada, o saldo, eu quero 5% em cima de juros para parcelar em 2 vezes. É muito simples, eu vou vir aqui, fator 1, ele multiplica por 1 e não acrescenta nada, então não tem juros. Qualquer coisa acima de 1, aí sim vai tratar juros. Se eu quero subir 5%, 1,05. O sistema já vai dar esse repasse de 5% em cima do valor a financiar, a parcelar. Isso sim já é repasse automático lá na negociação, o sistema já calcula, e aí essa opção que a gente viu lá no início vai trabalhar se você quer que dilua ou não esses juros. Bom, pessoal, para complementar o desconto financeiro, caso eu queira fazer o tratamento automático, uma coisa que nós temos que ter em mente, tem que ser padrão. Lá no financeiro a equipe tem condições de falar em algumas vendas ou não, ele vai pedir antecipação do cartão, vai trocar o cheque com o banco, vai pedir o adiantamento do financiamento, tudo isso ele pode fazer lá no financeiro quando é um caso à parte. Se é um padrão da empresa sempre ter a antecipação do cartão e assim por diante, aí vale a pena já configurar aqui por padrão. Como é que funciona? A gente coloca o quanto perde, né? Vamos supor que eu perco 5% por estar passando em 2 vezes aqui no cartão. E aí eu vou vir aqui nos 3 pontinhos e vou pedir para unificar. Unificar, eu vou colocar a forma de pagamento que a empresa lá, a financeira ou a empresa do cartão, me dá o repasse desse valor já deflacionado. Ela me paga, por exemplo, por uma transferência e qual que é o prazo? Passei o cartão agora, qual que é o prazo que eu recebo? Em 1 dia. E aí eu vou confirmar, pessoal. Fazendo isso, aí sim o sistema, na hora que você faz a venda aqui na parte comercial, quando ele vai lançar no financeiro essa receita, ele já faz esse tratamento que ele não lança 3 recebimentos, ele lança a entrada e um único recebimento no formato de transferência com 1 dia após a venda para seu vencimento, para você confirmar se recebeu, e aí ele deflaciona em 5% o valor, né? Então é dessa maneira que ele vai tratar. Bom, pessoal, então a gente viu aqui que cada condição, entrada mais 2, eu quero criar aqui agora, eu tenho que criar aqui uma entrada mais 3, tem a opção da seguinte maneira, tem como eu vir aqui e duplicar para ganhar tempo, aí eu só venho aqui, mudo entrada mais 3, coloco aqui, ajusto aqui na engrenagem a condição de pagamento, aceito o cartão também de crédito, então eu venho aqui, mudo, ele já vai entender. Posso fazer aqui um desconto, o ponto de desconto eu quero tratar, vamos supor, o vendedor pode dar até 5 aqui ele pode dar até 4%, então ele perde 6, então é 10 menos 6 fica 4%.
E aí eu vejo se tem algum desconto maior aqui, por exemplo, aqui perco 6%. Venho aqui, né, no ato de unificar, preencho a unificação aqui. Então vamos supor que eu recebo uma transferência com um dia. E aí eu venho confirmando. E aí se eu duplicar, eu venho duplicando. Aqui, pessoal, cada linha é uma condição. Eu sou obrigado a fazer uma entrada mais 4. Se eu quero fazer até 24, eu tenho que ter 24 linhas aqui. Ah, quero fazer sem entrada, mas até 12 vezes. Eu tenho que criar o 0 mais 1, 0 mais 2, 0 mais 3. Cada linha aqui, eu preciso criá-la. E assim eu consigo fazer um tratamento preciso de cada condição. Aqui no desconto permitido eu consigo colocar pelo papel, por exemplo, o vendedor. Se eu tiver mais papéis que também podem ter 10%, eu venho incluindo eles aqui. Se eu tenho um outro grupo de papéis que eu quero ter uma autonomia diferente, eu aperto aqui no mais, seleciono e falo, ó, o gerente tem até 35%. Se tiver mais algum papel que tenha 35%, eu venho colocando todos eles aqui. Aqui embaixo, a gente configura os aprovadores, que são as pessoas que vão ter autonomia de aprovar caso o vendedor supere essa condição de desconto e assim por diante. Para isso, a gente aperta aqui em aprovadores, coloca o papel, pode ser mais de um, e as ações. Ele pode aprovar um desconto superior ao permitido, se não possui parcelas, quantidade de parcelas inválidas. São as possíveis situações que podem acontecer na negociação com o vendedor. A gente dá essa autonomia. Uma informação importante, pessoal, quando eu crio um papel aqui, que eu falo que, por exemplo, o gerente tem até 35% de autonomia, né, de desconto. Se ele só consegue aprovar, se ele tiver no aprovadores, uma negociação que não superou 35%, que é a autonomia dele. Se tiver uma negociação com 36%, esse papel aqui já não conseguiria aprovar, porque superou a autonomia dele. Para isso, ou eu deixo a pessoa aqui, se o gerente tiver autonomia máxima, eu deixo ele aqui com 100%, ou eu venho aqui e coloco, ó, quando fugir disso, aí eu posso criar um papel aqui como diretor, administração, enfim, que seria a gerência ali da empresa, a direção da empresa, e colocaria ali 100%. Então, acima de 35% só o dono, só a direção, por exemplo. Tá? Bom, pessoal, basicamente é assim que a gente configura, né? Vou mostrar aqui um exemplo de como fica uma política já com mais opções. Então aqui eu tenho uma condição à vista, entrada mais 30 dias, em 30, 60, né? Tenho aqui, eu tenho 0 de entrada mais 3, aqui as macros. Aqui se eu tenho juros, né? Aqui está com 10% em cada uma delas. Então aqui é no total, né? Se eu pegar aqui 1.1, significa que se eu pegar R$1.000 e der 500 de entrada e mais 2 parcelas, o valor parcelado, os 500 parcelado, ele vai ter 10%, vai ficar 550 e ele vai dividir em parcelas iguais. Tá? Então é assim que vai funcionar. Tanto o fator aqui, desconto financeiro também é em fator, né? E o ponto de desconto, cada um aqui é 1%. Bom, pessoal, é isso que a gente gostaria de mostrar aqui nesse vídeo sobre políticas de negociação. Qualquer dúvida, né, além do que a gente conversou aqui, é só entrar em contato com a nossa equipe. Para finalizar aqui, essa opção ativa ou não, ela precisa estar azul para ser utilizada. Qual que é o objetivo dela? Uma vez que essa opção não está ativa, o sistema não permite a utilização dessa política. Não pode ser excluída porque tem histórico, você já usou ela no passado, mas você quer descontinuar ela, é só você vir aqui e desativar que ela some ali da opção de negociação. E um último detalhe aqui, caso você queira ordenar para mostrar numa listagem aqui mais uniforme, eu quero tudo que é parcelado com entrada, depois tudo sem entrada, você pode vir aqui nos 3 pontinhos, você pode mover para baixo ou para cima para deixar agrupado ali um grupo de condições que você venha criando. Tá bom? Basicamente isso, pessoal.